Por favor. Meu nome é Dirceu. Eu sempre fico muito feliz quando vejo o Dr. Manuel no nosso congresso de acupuntura. E a gente viu nesse decorrer desse congresso assim, essa grande luta pela regulamentação da acupuntura, pela essa briga. E o Dr. Manuel, na excelência do seu trabalho, para quem não sabe, o Dr. Manuel, em um determinado ano, não me lembro que ano foi aquele, o Dr. Manuel foi lá, foi no Senado, foi na Câmara, foi lá defender a acupuntura como um ato médico, saiu da sua neurologia e foi para lá. Assim, a acupuntura, na sedimentação da acupuntura como especialidade, o doutor Manuel teve uma participação espetacular. Eu fico feliz porque, antigamente, há uns 10 anos, 20 anos, o doutor Manuel falava e não entendia nada. Hoje, pelo menos, hoje eu fico satisfeito em ver que o doutor Manuel fala, eu entendo, mas essa parte do doutor Manuel como neurologista foi muito importante, assim, a sua credibilidade defendendo a acupuntura, e não só essa questão técnico-científica. O doutor Manuel foi ao Congresso Nacional, defendeu a acupuntura, contra a prática não médica, e essa luta que hoje a gente está vendo vitoriosa, assim, o doutor Fernando bem apresentou aqui, devemos, em parte, ao doutor Manuel. Gostaria de convidar, ele já está confirmado no nosso Congresso de Salvador, e queria convidá-lo a ser um dos nossos... Todo ano nós homenageamos um convidado. O doutor Manuel será o nosso convidado e homenageado no próximo Congresso em Salvador. Agora, posso fazer as perguntas também? Doutor Manuel, a gente sabe que pacientes com dores crônicas frequentemente desenvolvem depressão ou outras disfunções emocionais. Mas sabemos também que pessoas com traumas, estresse, abusos, têm mais predisposição a desenvolver disfunções emocionais e dor quando na idade adulta. Existe alguma explicação razoável, assim, qual a modulação, quais são os tratos envolvidos nessa modulação dolorosa e essa disfunção emocional mediada pelo sistema límbico, essa via, a dor gerando disfunção emocional e a disfunção emocional gerando dor? Entre dor e emoção é conhecida desde o passado, né? O Platão dizia que a dor seria a antítese do prazer, né? Ou seja, os hindus sempre usaram e viam a dor como uma emoção e não como uma sensação. Os gregos fundiram um pouco o conceito de sensação com a dor. Ao longo do tempo, se procurou fazer um trabalho mais bem elaborado, vendo as sensações com as diferentes esferas interrelacionadas entre si. Na realidade, o sistema nervoso funciona como um todo. Eu, quando vejo alguém falar no púlpito, quando eu vou a um teatro, isso aqui é um teatro, é um palco, no primeiro ato, é feio, o primeiro ato não tem a mesma riqueza de expressão corporal que o ator tem ao longo do segundo, terceiro, quarto ato. Quando o bailarino está fazendo a sua apresentação, ele está expressando no movimento o sentimento e o conteúdo de um pensamento. O bailarino não está só pulando no palco, ele está expressando o movimento. O movimento tem música, ele tem emoção. Para eu movimentar o meu dedo, quando eu estou fazendo esse movimento, o fluxo sanguíneo no dedo ele aumenta antes de iniciar o movimento. Eu bloqueio a sensação dolorosa, o limiar de dor aumenta antes de iniciar o movimento. Ou seja, movimento, sensação, atividade neurovegetativa, atividade imunitária, eles funcionam sempre de modo harmônico. Você pode começar com o estímulo sensitivo, vai ter uma repercussão no movimento, na emoção, na via neurovegetativa, na vida imunitária do indivíduo. Então, desintegrar funções no sistema nervoso é algo que não funciona bem. Quando Deus fez o lobo frontal, temporal, hipotálamo, o tronco cerebral, é para tudo funcionar de modo harmônico, ou seja, é impossível um sistema funcionar de modo apropriado se não houver interação de sistemas. Portanto, desintegrar dor de emoção é algo que não tem cabimento. Uma coisa, nós vamos fazer o braço mecânico, aí tem todos os projetos nacionais, alguns até lá na região Nordeste, lá na região de Natal, né, um projeto que é desenvolvido lá, é de usar um braço mecânico para substituir função simplesmente com o pensamento. Pode fazer o braço mecânico que quiser. Isso é o que nós
eu sou cirurgião, nós temos que fazer a parte mecânica do processo, mas ele nunca vai ter a harmonia, nunca vai ter a regulação, o balanço, nunca vai ter a modulação de um movimento normal. Então, quando nós vemos esse conceito, seria ruim imaginar que eu, quando o movimento não tem emoção, quando eu tenho o meu coração batendo mais rápido ou mais lento, eu não tenho emoção, quando o meu linfócito está lá produzindo lá os seus anticorpos, que eu não consigo influenciá-lo. Sim, o hipotálamo influencia a atividade desse linfócito. E na dor, isso também funciona igual. As vias neurais, elas são totalmente interligadas entre si. Nós fizemos um trabalho muito simples. Não havia modelo experimental de estimulação do córtex motor para tratar dor. É uma prática usada desde 92, abre a cabeça, coloca sobre a região motor um eletródio para inibir, de algum modo, o processo doloroso. Então, nós, como não havia modelo experimental, em 93, 94, nós fizemos um trabalho no laboratório, com ratos abrindo a cabeça, fazendo um mapeamento cortical, e depois implantando eletródios para estimulação cortical crônica. E nós procuramos ver o que era. Muito bonito, estimula aqui, ativa, igual aquele diapositivo que eu mostrei aqui para vocês. A substância periagoital mesencefálica, ela tem vínculo com os núcleos todos do tronco cerebral, o núcleo magno da RAF, o núcleo do locus cerúleus, e inibe a dor. Depende parte da ação das vias opioidérgicas. Tudo bem. Daí nós vamos estudar melhor. Só isso não justificava a mudança de comportamento que o animal tinha. Ativando o córtex motor, havia ativação do córtex pré-frontal, havia modificação da atividade do tálamo, havia modificação da atividade das estruturas mesiais do lobo temporal. Ou seja, o meu processamento doloroso na área motora que eu imaginava, estimula aqui, o trato córtico-espinal é o trato mais inibitório, o mais discriminativo que a gente tem no cérebro, eu vou inibir a dor no corno posterior? Não. Eu vou modificar comportamento, eu vou modificar a atividade de neurotransmissores no tronco cerebral, eu vou modificar a geração de impulsos no corno posterior. Ou seja, mostra que o sistema nervoso é integrado. Mesmo uma estrutura relativamente grotesca, como é o movimento, ela tem interação. Na realidade, todas as estruturas cerebrais elas estão interligadas entre si, são múltiplas unidades, interdependentes e interrelacionadas entre si. Nada é desprezível. Então, quando eu penso, quando eu foco a atenção, subtraio a atenção, uso a hipnose, por exemplo, eu estou fazendo um processo que é comportamental, que é a questão da atenção em relação à dor. Quando eu estou dando bem-estar ao indivíduo, estou, de algum modo, modulando a atividade das vias supressoras no tronco cerebral. Existem vários argumentos na esfera experimental animal e existem alguns estudos dentro da nossa esfera agora mais de imagem funcional no indivíduo adulto, especialmente no que tange a procedimentos de medicina comportamental e também de neuromodulação elétrica que reforçam essa interação entre todas as funções que tem no corpo. Eu, quando estou vendo a luz e tenho enxaqueca, a minha dor de cabeça piora, né? O que tem a ver a luz com a piora da dor de cabeça? Uma pergunta que até recentemente ninguém sabia responder direitinho. É interação sensitiva. Na realidade, as vias sensitivas da retina, parte delas desce no tronco cerebral e alcança as estruturas do núcleo do trato espinal do trigêmeo. Eu, quando ouço um barulho e tenho distrofia simpático-reflexa, a dor piora. Fazer assim, o doente te agride no próprio consultório, porque o barulho reduz o limiar de dor. Ou seja, tudo está interrelacionado, não dá para separar. É impossível separar. Não existe ainda, seria assim, ilógico separar. Mas a minha pergunta é assim, já existe uma definição, assim, o trato espino-reticular, quais seriam os tratos que, quando sensibilizados, eles influenciariam mais o sistema límbico? De alguma forma, o trato espino-reticular, os espinotalâmicos, quais são os tratos que... Eu queria
Essas Então, vias... o clássico, né, os estudos clássicos do passado atribuem ao trato paleo-espinotalâmico, ele é mais antigo na escala zoológica, que são aquelas fibras que emergem da região da medula espinal, muitas delas são ipsi, outras são contralaterais, e alcançam os núcleos talâmicos mesiais. Entenda, os núcleos talâmicos mesiais são o centro mediano, parafascicular, núcleos da lâmina medular interna do tálamo, onde fazem sinapses com neurônios que dessa região se projetam no córtex pré-frontal. Essa via, classicamente, é uma via relacionada ao aspecto emocional da dor. Isso gerou o conceito de tratar dor fazendo ou estimulação elétrica ou lesando essa estrutura. No mesencéfalo, a mesencefalotomia mesial é feita com essa intenção, e a talamotomia do centro mediano do parafascicular e lâmina medular interna tem por função interromper essa conexão de vias dolorosas com o lobo frontal. A reprodução outra na esfera psiquiátrica é a capsulotomia anterior, que é realizada com finalidade de tratar o toque e que indiretamente melhora a condição de dor. Então, há, sim, as vias espino-reticulares. Quando a informação alcança o hipotálamo ventral póstero-medial tem estruturas relacionadas à agressividade. Quando a pessoa mais amada que você tem, pisa no seu pé machucado, o que você faz? Você agride, você empurra a pessoa, você se protege. Você agride a pessoa mais amada do mundo porque você machucou o seu pé. Essa agressividade quase que impulsiva que nós temos, ela é hipotalâmica. E essas vias hipotalâmicas têm conexão recíproca com estruturas mesiais do lobo temporal. As vias espino, retículo, amidalianas, hoje elas são consideradas como estruturas que existem de fato. E elas vão ativar o quê? Estruturas da amígdala. A amígdala tem uma importância capital na nossa vida de relação. Quando ativada, gera comportamento. Muitos desses marginais que agridem, matam pessoas de modo impulsivo, muitos têm epilepsia temporal. Eles têm na crise epilética essa impulsividade para agredir e, eventualmente, para matar alguém ou cometer algum crime. Quando você estimula a amígdala, a pupila dilata também. Os bichos têm piloerecção e nós temos também quando isso é realizado. Ou seja, existe uma via que tem relação direta com o comportamento e que é acionada pelo acionamento nociceptivo. Mas essas vias não são específicas, elas são especializadas. O grande erro na questão da dor é ver dor como especialidade médica. Nós já começamos errado aí, não? É uma coisa especificamente de uma área só médica. Na realidade, é uma área em que vários profissionais podem e devem, de fato, interagir. Porque a própria definição de dor são vias especializadas para uma função. Quando eu tenho neuropatia periférica, o estímulo tátil é doloroso. Aquilo que era teoricamente específico para o tato passa a ser agora específico para a dor também. Na realidade, as vias sensitivas elas são especializadas. O lobo frontal está especializado para processar comportamento, mas não é só isso. Nós fizemos um outro experimento muito interessante. A gente está falando de experimento, vamos falar de ciência básica. Nós analisamos comportamentos de doentes com avulsão do plexo braquial. Pessoas, é o modelo ideal de tratar dor no membro fantasma e de analisar. Eles têm o braço, ou seja, a visão do esquema corporal está preservado, eles têm uma dor neuropática que tem muito pouco de emoção. Pega um doente com avulsão de plexo. São doentes psiquiatricamente normais, que têm uma dor terrível e um déficit grave. Eles têm pouco de emoção. Tanto é que esses doentes, diferentes dos demais, eles querem trabalhar, porque quando eles trabalham, a dor melhora. Eles aprendem que a atividade tem um efeito inibitório da dor. Quando esses doentes são colocados em laboratório, esse lobo frontal que nós temos como motor, né, o giromotor, em alguns desses doentes, pelo menos em 40% dos nossos aqui do HC, a área motora se expande para frente. Ela pega o giro pré-motor e áreas amplas. Tem doentes nossos com sensibilização de 102 centímetros quadrados do lobo frontal.
houve uma modificação plástica no sistema nervoso. Aquilo que era comportamental passou a ser motor. E quando nós fazemos transferência de inervação de um plexo para outro numa técnica de inervação colateral, essa área motora ela se amplia, ela se modifica. Então, as estruturas são interligadas, elas não são específicas, elas são especializadas e podem, com estímulos ambientais, sofrer modificações funcionais muito importantes. E o que se procura fazer com o trabalho epigenético, que tem um trabalho sendo feito aqui em São Paulo, aqui na Zona Oeste, que é de orientação aqui da Faculdade de Medicina, no sentido de usar técnicas de epigenética para mudar o comportamento de doenças potencialmente codificadas geneticamente para que elas não se expressem no adulto. Né? A gente sabe que as histonas lá dos alelos dos genes, eles podem ser modificados com estímulos ambientais. Se a gente pode fazer isso no adulto com técnicas de colocar uma prótese, se eu posso fazer isso com estimulação do córtex motor, simplesmente com a imagem no espelho, será que eu não vou poder prevenir a dor, tratando já essas crianças que têm uma predisposição para enxaqueca, para fibromialgia, porque tem lá uma alteração genética, fazendo um trabalho epigenético e modificando o comportamento? Sim. Se eu posso fazer isso com a dor, eu posso fazer com o comportamento, ou quiçá com os dois. Mas que eles são interligados, sim. E, aliás, qual é a graça que teria de ter dor se não houvesse emoção? Você já imaginou ter dor sem emoção? Você ia comer a mão, comer o dedo, não tem Leishmanian, essa síndrome que as crianças têm de ficar se automutilando? Não teria graça nenhuma. A vida tem que ter emoção, emoção boa e emoção ruim. Se o prazer é a antítese da dor, a gente precisa ter dor para sentir o prazer, porque se não tiver a dor, não vai ter o prazer também. Ou seja, a emoção faz parte da dor, e a dor faz parte da emoção. Senhor Manuel, obrigado. Acho que o tempo está acabando. Tem chance para mais uma pergunta, por favor? Sim. O Debrando, parabenizar aí pelas palestras brilhantes, como sempre, doutor Manuel, doutora Maria Tereza. Eu queria só fazer um comentário, e que se vocês poderiam observar alguma coisa, na questão da dor neuropática, com a acupuntura, a gente utilizando a acupuntura nos segmentos extrasegmentares, ou seja, para fora daquele segmento em que está acontecendo o sítio da dor neuropática, e até no próprio local também, em volta, onde não dói, né? Ou seja, faz sentido a gente utilizar a acupuntura aí para tentar inibir ou modificar por uma inibição referente, né, daqueles circuitos que tem ali, inibindo aquela região? Como a gente falou anteriormente aí, por não ser um sistema íntegro, por mais que porque aquela alteração não vai estar só no segmento onde ela aconteceu. A partir do momento que você tem uma dor neuropática, uma dor crônica, como o professor Manuel mostrou, todo o neuroeixo vai estar modificado por todos aqueles fenômenos de neuroplasticidade. Então, é por isso que, teoricamente, a acupuntura não teria uma eficácia tão grande em dores neuropáticas, o que não quer dizer que ela não seja importante por todo esse funcionamento cerebral integrado, na ajuda do sintoma também. Então, assim, eu acho que sempre é válido. Eu me lembro uma vez um simbidor, você se lembra, Manuel, um dos primeiros, que uma aluna sua mostrou um caso de um paciente tetraplégico que estava tendo um resultado muito bom com acupuntura na enfermaria. São essas coisas que a gente ainda talvez não tenha tanta explicação, mas por essa integração do sistema nervoso como um todo, e principalmente do córtex cerebral, é que ela deva dar um resultado positivo, por exemplo, na dor fantasma, como existem trabalhos provando. Sim, eu digo assim, por exemplo, na dor pós-herpética, né, em que você tem aquela velha técnica chinesa de cercar o dragão, né? Ou seja, você vai colocar a agulha em volta da lesão,
onde não dói, né? Vai palpando, o doente vai te referindo que ali não dói. Aí você coloca a agulha ali, né? E pode utilizar uma estimulação também elétrica. E a gente observa que geralmente, principalmente quando são segmentos de nervos paravertebrais, você consegue ter um resultado muito interessante fazendo dessa maneira, né? Aí eu fico pensando qual seria o mecanismo, entendeu? Do ponto de vista neurofisiológico. Então, mas uma coisa simples de ver, não sei se alguém trabalha com paraplégicos aqui. Então, nos lesados medulares, que tem secção completa da medula, o que eles costumam fazer? Eles têm dor em faixa extremamente importante e, às vezes, dores lancinantes na área onde tem a dor fantasma, a dor no membro fantasma. O que eles fazem? Eles massageiam a borda de transição entre aquela área em que a dor, a sensibilidade está comprometida completamente e aquela que é normal. Essa manobra que eles usam quando tem as crises traz um alívio importante. E nós tivemos aí, eu não sei se o Dr. Hong, que cuida do setor lá no nosso ambulatório, de usar esse argumento, sim, para tratar as dores neuropáticas, ou seja, tratar o bordo, aquilo que está funcionando, como uma medida adjuvante. Agora, o herpes zoster é um modelo ruim, porque a herpes zoster não é neuropatia periférica, ele é uma mistura dos dois. E para herpes zoster, tudo é válido. Se você somar meio físico, a aplicação tópica de substâncias que são analgésicas, uso de medidas farmacológicas, sim. E eu vejo na dor neuropática que a somatória de intervenções é necessária. E o grande defeito que nós temos nos trabalhos hoje, que é o conceito de mostrar eficácia de um método, ele mudou, né? Antigamente nós não tínhamos testes de estatísticos multivariados, hoje tem que fazer isso, senão seu trabalho não vai ser aprovado. Eu tenho que dar uma nota, eu tenho que fazer o DN4, o LANS, etc. A gente sabe que esses inventários são bons, mas tem uma série de falhas. E eu tenho que fazer um trabalho duplamente encoberto, envolvendo vários centros no mundo inteiro. E tem que usar um remédio só. Se for usar 2 remédios ou 2 métodos, já vai ser difícil. 3 é quase que impossível. Então, vai na internet agora, quando terminar a aula, e fala assim, 2 métodos concomitantes para tratar dor de dente. Você não vai encontrar quase trabalho nenhum, porque para seguir uma sistemática de trabalho é diferente. Nós fizemos o trabalho da duloxetina no Brasil, o Cymbalta, ele foi lançado como analgésico. Nós participamos do trabalho mundial, eram 20 centros, nós somos um dos 20 centros que fez o trabalho. Nós contribuímos com o maior número de doentes na época, para dor neuropática diabética. Para fazer esse trabalho, nós tínhamos mais de 800 doentes matriculados no ambulatório de dor, requisitávamos todos. Para conseguir 20 que fossem normotensos, com a glicemia numa faixa muito segura, que não tivessem problemas vasculares, não tivessem retinopatia diabética, foi dificílimo fazer isso. E se esse doente estivesse tomando algo mais, não podia entrar também. Então, o trabalho foi bom, mostrou que é eficaz, mas ele não serve para o meu dia a dia. Então, o que falta na acupuntura, talvez, seja criar uma força de trabalho em que vários contribuam com 1 ou 2 doentes usando. Eu vou usar antidepressivo com a acupuntura, com o anticonvulsivante, porque é difícil conseguir um doente que siga sistematicamente um determinado protocolo de tratamento ao longo do tempo, e essa contribuição, com certeza, vai dar resposta. Muito do que a gente vê como falha de tratamento é porque está usando uma modalidade única, com uma finalidade única, e o resultado para qualquer condição crônica ele é insatisfatório. Para você ver a dor neuropática, hoje em dia, a gente considera excelente quando você melhora 30% a dor neuropática só. 30%, desculpa, é muito pouco, porque é difícil de tratar. Bom, nós estamos encerrando, só do Dr. Hong trazer uma questão da neurologia pós-herpética, que a gente está conduzindo um protocolo de neurologia pós-herpética lá no Hospital das Clínicas, né? E o Dr. Hong está mais à parte, poderia estar fechando esse comentário sobre a dor neuropática, por favor? Então, justamente estamos comparando 2 métodos para tratar a dor neuropática. Uma, aquela técnica que o Hildebrand estava comentando, secando com agulhamento ao lado da região afetada. Outra técnica aquelas técnicas de agulhamento superficial,
vulgarmente chama-se punho tornozelo, mas do ponto de vista estatístico, parece que a impressão que nós temos, o punho tornozelo funciona melhor do que aquela técnica tradicional que se usa por aí. Então, essa técnica, então, por isso que a pesquisa é importante para justificar a crença. Tá? Porque sempre se fala que usando agulhamento em volta da lesão funciona melhor. Pela nossa experiência, não é bem assim. Bom, para finalizar, desculpa, aproveitando a presença do professor Manuel, ele foi muito corajoso para introduzir a acupuntura naquela época, em 89. Naquela época, a Faculdade de Medicina era totalmente descrença em relação à acupuntura. Por isso que o professor Manuel, quando me convidou para fazer pesquisa na Liga de Cefaleia e depois no Centro de Dor, em vez de chamar acupuntura, chama de agulhamento seco. Tá? E ele foi, inclusive, ele foi questionado pela congregação da Faculdade de Medicina por que introduziu a acupuntura. Mas ele defendeu a acupuntura com seu embasamento científico. E quando a Soma São Paulo, naquela época, fazia simpósio, sempre convidou o professor Manuel para falar assim, acupuntura do ponto de vista neurofisiológico. E, naquela época, eu fui muito criticado. Né? Como você vai chamar neurologia para falar acupuntura? Porque ele só entende outra área. A acupuntura é tudo pela energia, pela estagnação de Qi, etc. Então, depois desses 20 anos, a acupuntura que teve essa credibilidade pela comunidade científica, pela leigo, pela todo o pessoal da acupuntura, o professor Manuel tem um papel fundamental. Além desse apoio político, só vou comentar uma história interessante. Lembra que o professor Manuel, uma vez nós fomos convidados para falar uma palestra numa associação. Nós chegamos 9h da manhã naquela associação de acupuntura. E só tinha um médico para abrir a porta. Não tinha ninguém na plateia. E o professor Manuel falou, escuta, não tem ninguém? Aí aquele médico que abriu a porta falou, eu fui chamado para abrir a porta só. E não tinha plateia, não tinha ninguém. Aí o professor Manuel, aí eu falei para o professor Manuel, vamos embora, vai. E era 9h da manhã, num domingo. Não tinha ninguém, porque naquela época só se falava de energia para tratar dor. Tá? Aí eu falei, Manuel, vamos embora, vai. Manuel falou, não faz mal, eu fico aqui para dar aula, mesmo para aquele médico que veio abrir a porta. Só que aquele médico nem quis nem ficar, havia abrir para fechar, não para assistir a aula. Bom, então eu quero agradecer então todos aqui que ficaram, né? E assim, a dor neuropática realmente é uma coisa. Se a gente fizer uma pesquisa na PubMed, existem vários estudos experimentais, mas estudos clínicos são poucos, né? A doutora Maria Tereza também nos trouxe aí a amostra. A gente tem alguma coisa sobre neurologia pós-herpética, neuropatia diabética. Então, acho que eu gostaria de conclamar, né, aos acupunturistas para produzir trabalhos, né, e nesse molde que o doutor Manuel nos está trazendo, às vezes não precisa ser um trabalho muito grande, mas bem desenhado, ele permite uma possibilidade de publicação e partilhar com o mundo. Né? Então, eu gostaria de agradecer a todos, ao doutor Manuel e à doutora Maria Tereza pela aula.